Existe um tipo de cansaço que não passa com descanso. Um cansaço que não melhora só dormindo mais cedo ou tirando um tempo para si, porque não é físico, é emocional. É o cansaço de quem sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo, como se sempre existisse algo dependendo de você, algo que você não pode deixar cair. E talvez o mais difícil seja que, mesmo quando você para, a sua mente não para. Porque você continua pensando no que ainda falta, no que ainda precisa ser resolvido, no que ainda está pendente. E isso cria uma sensação constante de que descansar nunca é totalmente permitido. Porque, no fundo, existe sempre algo que poderia estar sendo feito. E isso vai além de tarefas. Vai além de responsabilidade prática. É um estado de alerta constante. Como se você estivesse sempre pronta para resolver, ajustar, antecipar, evitar problemas antes mesmo que eles aconteçam. E isso cansa. Cansa porque não existe pausa real. Não existe desligamento. Não existe um momento em que você simplesmente não precise dar conta de nada. E muitas vezes, esse padrão nem é percebido como um problema. Ele é visto como responsabilidade, como maturidade, como alguém que segura as pontas. Mas existe uma diferença muito grande entre ser responsável e carregar mais do que deveria. Porque em algum momento você começou a assumir coisas que não eram só suas. Começou a resolver antes de pedirem, a antecipar antes de acontecer, a evitar conflitos que nem eram seus. E aos poucos, isso virou automático. Você virou a pessoa que resolve, a pessoa que organiza, a pessoa que sustenta. E isso cria uma identidade. Uma identidade de alguém que dá conta. Mas junto com isso, vem o peso. Porque quando você se torna essa pessoa, parece que você não pode falhar. Parece que você não pode parar. Parece que você não pode simplesmente não dar conta. E isso gera uma pressão constante. Uma pressão que muitas vezes não vem só dos outros, mas principalmente de você mesma. Porque você também se cobra. Também espera mais. Também sente que precisa manter tudo funcionando. E isso cria um tipo de exaustão silenciosa. Aquela que não aparece de forma óbvia, mas que vai acumulando. Vai ir desgastando. Vai tirando energia aos poucos. E com o tempo, isso começa a afetar tudo. Seu humor, sua paciência, sua motivação, sua capacidade de se envolver com leveza. Porque você está sempre em modo de responsabilidade, sempre em modo de atenção, sempre em modo de controle. E isso não é sustentável. Porque ninguém consegue sustentar tudo o tempo todo sem se esgotar. Mas existe um ponto importante aqui. Você não precisa dar conta de tudo. Você só se acostumou a fazer isso. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando algo vira hábito, parece necessário. Parece inevitável. Parece parte de quem você é. Mas não é. É um padrão. E padrões podem ser revistos. Podem ser ajustados. Podem ser mudados. Mas isso começa com percepção. Com a capacidade de parar e se perguntar: isso realmente é minha responsabilidade?
Ou eu estou assumindo mais do que deveria? E essa pergunta muda muita coisa, porque te tira do automático, te faz questionar, te faz perceber onde você está carregando peso demais. E aos poucos, isso permite mudanças, pequenas no começo, mas importantes. Como delegar mais? Como não resolver tudo? Como permitir que as coisas não sejam perfeitas? Como aceitar que você não precisa estar sempre no controle? E isso pode ser desconfortável no início, porque quebra um padrão antigo, mas também é libertador, porque te devolve energia, te devolve espaço, te devolve leveza. E talvez seja isso que você esteja precisando agora. Não dar conta de tudo, mas entender melhor o que realmente é seu e o que você pode soltar. Porque descansar de verdade não é parar. É parar de carregar o que nunca foi só seu. E quando você começa a fazer isso, algo muda. Você continua sendo responsável, mas deixa de ser sobrecarregada. Continua sendo presente, mas deixa de estar exausta. Continua cuidando, mas sem se abandonar no processo. E isso faz toda a diferença.